irmãos, graças e paz. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6, verso 10. Efésios, capítulo 6. A importância dos pais e a batalha espiritual. Eu vou falar um pouco desse assunto, tá bom? Efésios, capítulo 6, verso 10, a palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Até aí a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Senhor Deus, nós queremos agradecer, louvado seja o teu nome. Obrigado porque na tua presença nós nos encontramos. Não é possível exercer a paternidade, a maternidade, sermos bons pais. Não é possível, Deus, termos um bom casamento se não formos cheios do Senhor. Pedimos a tua misericórdia, somos gratos por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Mas clamamos para que o Senhor continue a trabalhar em nosso coração, no coração dos nossos filhos, naqueles que não têm filhos no seu casamento, naqueles que são solteiros na sua vida e no seu futuro casamento e filhos. Para que as famílias sejam edificadas na tua força e no teu poder. Fortalece-nos e guia-nos nesse processo e ajuda-nos a sermos instrumentos nas tuas mãos para estimularmos e abençoarmos uns aos outros na tua presença. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meu objetivo é falar sobre batalha espiritual e o exercício da paternidade. Eu vou tomar liberdade, tem um texto que eu escrevi, eu vou ler, falando especialmente aos pais, ao pai homem, tá bom? Mas o objetivo é chamar a atenção do pai e da mãe no exercício das suas paternidades, nesse sentido, né, de serem pais em relação aos seus filhos, tá bom? Então, eu coloquei, há um tempo atrás, escrevi para uma coluna de um jornal de grande circulação, O Homem Moderno e as Suas Paternidades. Palavras como desdobramento, desenvolvimento e melhoramento, entre tantas outras, têm sido utilizadas em diversos meios de comunicação para apontar a percepção social do significado da palavra pai, quase como um verdadeiro Big Bang literário. Antigamente, esse pai era visto como alguém que historicizava sua paternidade, quase que exclusivamente como o provedor familiar. Estava em vigor o pai provedor ou nutridor, aquele que era responsável pelo suprimento financeiro daqueles que dele dependiam. Com o tempo, outras facetas desse pai se tornaram conhecidas da sociedade. Estes outros pais ficaram conhecidos como o pai social, o pai biológico, o judicialmente responsável e o pai psicológico, não necessariamente todos eles nessa ordem cronológica. O pai biológico é aquele que, através de seu esperma, fertilizou o óvulo. Refere-se à ordem biológica do sujeito que virá. O pai social é aquele que compartilha de seu tempo e vive presencialmente os dias com a criança. Esse pai social é aquele que procura presencialmente atender às diversas necessidades dessa criança. Não é o pai biológico, já que esse pai social vive com a mãe biológica da criança, nem é o pai judicial. O pai judicial é aquele que assume as responsabilidades legais ou jurídicas sobre a criança. Responsabilidades que apontam para direitos e deveres desse pai em sua relação com esse momentaneamente menor. O pai psicológico mora ou não com a criança, mas estabeleceu vínculos em um relacionamento recíproco com ela. Onde ela está, refere-se a essa pessoa como pai. Esse sujeito assumiu a paternidade dessa criança na relação e vínculo recíproco que estabeleceu com ela. Aqui, nessa função, esse homem assume as expectativas e obrigações que a sociedade impõe sobre este pai. Pode ser o tio ou o avô, por exemplo. Pode estar unido por laços conjugais, como o padrasto, ou ainda se relacionando socialmente com a mãe, como por amizade ou outras maneiras. Essas várias paternidades
demonstram como ser pai pode ser amplo e cheio de significados. Uma paternidade que se constrói em vários níveis, apontando para as diversas camadas existentes e possíveis em uma relação entre pai e filho. Aquilo que eu chamo de paternagem, portanto, a mãe entra na jogada, associado à recolocação dos afetos e prazeres nessa relação, e não exclusivamente a de provisão material desse sujeito que se encontra em um estado de vulnerabilidade, no caso, a criança. Novos hábitos e nuances foram associados ao exercício dessa nova paternidade. Um novo pai, uma nova relação. Não apenas onde os aspectos hierárquicos são exaltados e, por que não dizer, idolatrados, mas também onde o outro é visto como um ser dotado de dignidade e não como alguém que é semelhante a um depósito de coisas. Diante disso, ser pai é instigador, desafiador e inspirador. Pense, quantas outras paternidades ou paternagens os pais, homem e mulher, podem ou poderão ainda usufruir? O pai espiritual, quem sabe? Deixaremos esse de fora? Em uma sociedade que se procura empunhar o bordão, abre aspas, é proibido proibir, proibiremos essa paternidade de ser exercida, a saber, a espiritual? Acho que não. E então, na verdade, eu estou usando o argumento contra a própria sociedade, né? E então que venha o pai espiritual, o pai colaborador e tantos outros que demonstrem como as paternidades ou paternagens preenchem, instigam, desafiam e, acima de tudo, inspiram. Essa gestação de um novo pai e uma nova paternagem chegou ao fim. Essa gestação, que certamente durou bem mais do que 9 meses, de um novo pai, foi suficiente para esgotar as paternidades desse novo pai? Acho que não. Parece que a sociedade ainda gesta novos pais, ou novas paternagens, ou novas paternidades. Aqui, os meus parabéns, obviamente, né, aos pais em suas diferentes paternidades. Aos pais que, no exercício amplo, diferente e complexo de ser pai, são pais paternos. Aqueles que almejam experimentar esta estrada da paternidade ou estrada das paternidades, fica aqui o encorajamento para que se encaminhem por essa estrada de uma relação que parece ainda estar em gestação. Durou bem mais de 100 anos e ainda continua gestando novos pais. Boas paternidades, aqueles que pretendem andar pela estrada dessas novas relações de um novo sujeito de ser pai, ou de um novo jeito. Vale notar que, diante do aparecimento dessas paternidades, todo mundo quer alguém para chamar de pai. Qualquer que seja a sua paternidade, uma ou todas, quem sabe, não importa. O importante é sentir na alma quão doce e significativo pode ser a experiência de reconhecer alguém como seu pai. Algo é certo. O ser humano não consegue viver sem que se identifique com uma dessas paternidades. Parece que não dá para viver sem que se saiba quem é seu pai. Todos querem alguém para chamar de pai, pois todos anseiam pelo estabelecimento dessa relação, independentemente das suas nuances. De onde vem esse anseio social por um pai que, de alguma forma, subsidie o desenvolvimento afetivo, relacional e, por que não, social, moral e espiritual desse sujeito? Por que se precisa de alguém para se chamar de pai? Isso já é uma outra reflexão. Quem sabe até lá. Também, apenas uma breve crônica aqui sobre o pai e suas paternidades. No texto em que nós acabamos de ler, ele aponta, e eu espero chamar atenção para isso, para essa nova forma de enxergar a paternidade. Não é nova forma porque é antiga, é apenas uma nova forma em termos de ênfase, porque na igreja me parece que nem sempre existe essa relação. O termo que aparece aqui, quanto ao mais, ele literalmente pode ser traduzido como finalmente ou além do mais.
o que significa que ele está continuando uma argumentação sobre como ser cheio do Espírito Santo de Deus em Efésios 5,18. Em Efésios 5,18, ele fala como ser cheio do Espírito Santo de Deus, e depois ele dá 4 particípios modais, ou de modo, e logo depois ele começa a dizer como um destes particípios é sujeitai-vos uns aos outros, e como esta sujeição acontece para que, através dela, sejamos cheios do Espírito Santo. Curiosamente falando, estas relações de encher-se do Espírito Santo de Deus encontram um teatro, não da maneira falsa, um teatro onde as coisas acontecem, onde os agentes estão ali, né, os atores estão. Encontram na família, na relação conjugal, no exercício da paternidade e no exercício profissional. Curiosamente falando, nenhum deles é dentro da igreja. A gente se enche do Espírito Santo de Deus, não é dentro da igreja. Segundo ele, é no exercício do exercício conjugal, no relacionamento conjugal, no relacionamento de pais e filhos e no relacionamento profissional. E, além destas coisas, o enchimento do Espírito Santo de Deus serve para termos sucesso no ambiente familiar, sucesso no ambiente conjugal, sucesso no ambiente profissional e sucesso também na batalha espiritual. Veja que há uma íntima ligação entre ser cheio do Espírito Santo e vida familiar, mas também há uma íntima ligação em ser cheio do Espírito Santo e vitorioso contra Satanás. Interessante, né? É nesse sentido que eu falo que é novo, né? Não é exatamente novo, é uma questão de ênfase que nem sempre a igreja se dá conta disso. Aqui serve para, de cara, rejeitar aquelas ideias onde você se enche espiritualmente dentro da igreja e todas as relações que ele coloca ali são fora da igreja. Segundo, dá para perceber que eu preciso ser cheio do Espírito Santo para conduzir a minha família e meu casamento. Não é possível fazer isso com forças pessoais. Terceiro, que há uma íntima relação entre ser cheio do Espírito Santo, vida conjugal e familiar, e vida de batalha espiritual. Então, além de ser cheio do Espírito Santo para a vida familiar, eu preciso ser cheio do Espírito Santo para a batalha espiritual. Veja que curioso. A falta de eficácia ou sucesso na relação matrimonial e na relação, ia falar patrimonial, né? É de patrimônio dos filhos, né? De pais e filhos, a fragilidade, vamos colocar assim, é uma fragilidade de encher-se do Espírito. Ninguém, nenhum de nós, vai ter sucesso com métodos humanos. O método que nós precisamos é nos aproximarmos do Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai nos dar aquilo que nós precisamos para abençoar de maneira eficaz e positiva o nosso casamento e o nosso relacionamento entre pais e filhos. É por isso que ele diz na própria carta aos Efésios, não deis lugar ao diabo. Curioso, né? Não deis lugar ao diabo. Facilmente, qualquer um de nós, se não prestarmos atenção, podemos dar lugar ao diabo dentro do nosso casamento, dentro da nossa relação entre pais e filhos. Como? Eu vou dizer isso daqui, ele refaz as suas referências. Então, o diabo, ele age de várias maneiras, né? Algumas delas, todas elas conhecidas, mas se eu quisesse colocar o nome, eu colocaria assim, descredibilização, está desde o começo. Deus diz, é assim, o diabo diz, não é bem assim do jeito que Deus disse, mas é desse jeito. Satanás aparece, Jesus Cristo diz, é assim, e Jesus Cristo diz, não, mas também está escrito, é assim. Ele sempre tenta descredibilizar Deus. Esse artifício que às vezes existe no meio do jurídico de descredibilizar a testemunha. Né? A testemunha não tem crédito. Deus não teria crédito, essa é a ideia. Então, hoje em dia, isso é muito forte, tá bom? Tem vários argumentos em que ele tenta dizer que Deus não é bem um deles, né? Se Deus te ama, tem que estar dando tudo certo na sua vida. Isso é um argumento do diabo, né? Porque isso não é exatamente assim. Se Deus te ama, o seu salário tem que aumentar. Ixi, aí começa esses artifícios aí bem estranhos. O outro é distração, faz você lutar
por lutas desnecessárias. Alguém que está na guerra, ele precisa privilegiar suas lutas. Ou alguém que vai para a guerra, tá aí os estrategistas melhores do que eu, a primeira coisa que ele pensa é qual luta eu vou lutar e qual eu não vou lutar. É engraçado que, ao fazer um trabalho científico, a gente faz lá um artigo, por exemplo, de 20 páginas, ou uma monografia de 60 páginas, 20 por capítulo, né? Aí, o camarada escreve 100 páginas. E a gente diz, ótimo, eu entendi toda a sua argumentação, tira 40 porque tem que terminar em 60. E diz, é impossível eu dizer o que eu disse em 60 páginas. Não é possível sim, é que você está afetivamente ligado com alguns argumentos que são repetitivos. Arranca fora. E aí o camarada parece, meu Deus do céu, a dificuldade não foi colocar, a dificuldade agora é tirar, velho. Esse é o problema. A dificuldade não é lutar, a dificuldade é saber qual luta devemos lutar. Então, a distração facilmente é fazer com que a gente lute lutas desnecessárias. Quase como uma bomba fumaça. Satanás é mestre em fazer isso. Uma outra coisa é confusão, né? Satanás faz essas brigas como a igreja de Corinto, lá eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, blá, 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 e vira uma confusão no meio da igreja, né? Ele faz isso de várias formas. Aliás, uma das formas, ele diz lá em Timóteo, eu posso chegar lá depois, algumas pessoas na igreja estavam sendo acusadoras, né? Blasfemadoras. A palavra que é usada ali elas estavam sendo diabolos. Pessoas inclinadas à acusação sem fundamento verídico que sustente a sua fala. São simplesmente inclinadas a falar. Então, isso é um tipo de confusão no meio da igreja que Satanás faz. Não sejam, ele fala para pessoas, não sejam acusadores. E o termo que aparece em grego é não sejam diabolos. Veja que interessante. Então, há pessoas, às vezes, que... Qualquer um de nós, né? Não importa qual é o nosso cargo, assim, qual é a nossa relação, qualquer um de nós pode correr o risco de falar coisas que não têm fundamento, e aí a gente está se parecendo mais com o diabo do que com Deus. Tá bom? Objeções, falsificação, dissimulação, sedução, e a lista é grande. Okay? Especialmente sedução, eu acho que é um grande problema, já que a Bíblia chama ele de sedutor do mundo. E eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente deve levar em consideração. Então, quais os recursos para isso? Efésios 6,10 diz, sede fortalecidos na força do seu poder. As três palavras elas não têm distinção entre si, mas apenas mostram que se Satanás tem poder, Deus tem mais ainda. Lá, abra lá a sua Bíblia em Efésios mesmo, capítulo 1, verso 19. Veja que interessante, Efésios 1, 19, ele começa a falar sobre a doutrina sobre quem nós somos, né? Que na Bíblia, se fosse em termos técnicos, eu falaria assim, os imperativos são sempre depois dos indicativos. Grave sempre isso, tá bom? Eu vou repetir isso que é importante. Os imperativos são sempre depois dos indicativos. O que é que significa? Se você inverter a ordem, você vira legalista. Significa que Deus só manda fazer algo àqueles a quem Ele algo já fez. Interessante. Deus só manda fazer algo para aqueles a quem algo Ele já fez. Então, no novo estado, é o indicativo, nós temos obrigações imperativas. Se você inverter isso, vira as heresias que nós temos por aí. Tá? Então, o verso 19 diz assim, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Está vendo? Então, Deus, na suprema grandeza do seu poder, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. Veja que curioso. Ressurreição, eu acho que é uma coisa poderosa, eu acho que não é uma coisa simples, não. Eu acho que é contra a ordem natural, né? Só abre aspas aí, só lembrar aqui, o Hernani não veio, aquele que faria a profissão de fé, porque ele pegou sinusite, uma sinusite braba lá, e está tomando, ele não pode tomar antibiótico, senão ele tem que internar, por causa do transplante, então ele está tomando anti-inflamatório na veia, 2 vezes por dia. Hoje é o último dia, ontem eu falei com ele, estava bem fanhoso ainda, então ele tem que ficar em casa bem quietinho ainda, ele está proibido viajar, enquanto ele melhorar por causa do transplante, tá bom? Infelizmente, aconteceu isso, ele estava tentando resolver sinusite com dipirona, não vai, né? Mas esse é o problema, como ele tem um problema no fígado, não dá para ele tomar qualquer remédio, tá? Por essa razão, em outra oportunidade ele vem. Fecha aspas, continua. Então, a ideia é esse recurso divino, do mesmo jeito que existe poder em Satanás,
A Bíblia diz que existe a suprema grandeza do seu poder. A Bíblia não fala de Satanás como o supremo, a grandeza do poder de Satanás. Fala que ele tem poder, mas não supremamente como Deus tem. O que significa que eu não posso ignorar a influência que Satanás tem, mas eu não preciso ficar desconfortável porque Deus tem mais poder do que Satanás. Seguindo aquela ênfase lá de trás, né, maior é aquele, ou maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós, maior é Deus do que qualquer outra intervenção. Mas Satanás deve ser levado em consideração. Eu sempre lembro disso, de um cachorro que eu tinha lá, que eu falo para vocês, Centauro, né, que matou todas as cadelas que a gente tentou fazer ele cruzar. Centauro era um fila, e ele ganhou 19 exposições de 21 que participou em Salvador. O Centauro, ele vivia amarrado. Só que meu pai chamava e dizia, não entre, porque o cachorro lá é brabo. Era só nós, não tinha nem primo, nem tio, nem nada. Só nós ele aceitava, mas ninguém. E a gurizada, mas era igual dizer, vai lá e atire pé. E a gurizada foi lá e atirando pedra, ele arrancou, partiu para cima, preso, arrebentou a corrente, a gente ouviu os gritos, deu sorte de ele não ter matado o guri. Mas ele deu para fazer um estrago bem grande. Ele não tinha esse negócio de dizer, sentaram quieto, era só no murro, na bicuda, senão você não parava de sentar. Não tinha outra. A hora que ele partia para cima, já era, irmão. Então, veja que era um cachorro. Eu tenho várias histórias dessas do Centauro, que pegou todas elas, gente que entrou em casa. Nenhuma Centauro pegou fora de casa. Todas elas, gente que entrou em casa, ele quase matou. Mas entrou em casa, ele estava amarrado. Então, mas a corrente não dá, você sabe, né, aquela corrente que vai assim, né? Então, a Bíblia diz que Satanás foi preso, acorrentado, na verdade, por 1000 anos. Então, mas a Bíblia ainda fala que ele é um certo dominador desse mundo tenebroso. Ele ainda tem uma influência. Ele ainda anda na sua corrente. Eu que não quero chegar perto da corrente dele, é por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Então, eu não sei o quanto de nós prestamos atenção que fragilidades ou dificuldades no exercício da nossa relação conjugal ou no exercício da nossa relação entre pais e filhos pode ser a gente dando lugar ao diabo. Eu não sei se a gente se toca dessa questão, embora Deus tenha uma suprema grandeza muito, infinitamente maior do que Satanás para nos encher. Então, não é para ignorar, mas também não é para temer de maneira desnecessária. Não diga, diz Isaías, não diga conjuração, conjuração, como este povo diz conjuração, conjuração. Não temam as mesmas coisas que esse povo teme, diz o profeta de Isaías ao povo de Israel. Por quê? Ter Deus é ter temores certamente, absolutamente diferentes daqueles que temem, mas não têm Deus. A Bíblia diz que antes nós não tínhamos Deus, e Deus passou a ser o nosso Deus. Nós estávamos soltos. Então, a gente tem que ter cuidado, porque é para respeitar Satanás, mas não precisa temê-lo de maneira desnecessária. Apenas respeite. Ok? Isso é tão forte que até o anjo Miguel, lá no livro de Judas, diz que nem ele diz que o Senhor te repreenda. Nem ele repreendeu Satanás. É um texto curioso que as pessoas usam aquele texto lá, de maneira positiva, estou falando, para mostrar o respeito que o anjo Miguel tinha por Satanás. Veja que interessante. Quando foram disputar o corpo de Moisés, nem ele não disse, eu te repreendo, ele diz, o Senhor te repreenda. Então, até Miguel, um anjo não caído, tinha respeito por Satanás. É importante a gente respeitá-lo. Ele diz a ideia de sede, verso 10, sede fortalecidos. O verbo está... ele está declinado da mesma maneira, exatamente, de Efésios 5,18. É num passivo contínuo. Sede enchidos continuamente do Espírito Santo de Deus. É exatamente desse jeito que está lá no grego, em Efésios 5,18. O que significa que o enchimento do Espírito Santo de Deus não é uma porção que você toma e diz, beleza, vou viver de juros espirituais para os próximos 20 anos de vida cristã. Isso não existe. Quem assim fizer, certamente vai ter problema, vai ficar fraco. Raquítico, conhece a expressão raquítico? Faz tempo, né? Raquítico espiritual. Por quê? Porque acha
que os seus enchimentos passados são suficientes para subsidiá-lo com eficácia para as lutas presentes. Não são. Foram suficientes para as lutas do passado. Por isso que a gente não é nostálgico. A gente apenas lembra do passado, foi importante o passado, nós lutamos coisas no passado e vencemos no passado. Agora, no presente, a briga é outra. Nós temos coisas do presente, dificuldades do presente, e o nosso coração, é só olhar na história, pessoas de meia idade para cima na Bíblia, muitas delas pisaram na bola, justamente por conta desse contexto. Vários reis, entre eles, por exemplo, Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, que é para trazer disciplina na vida. Todo mundo sabe que é nos primeiros 10 anos ali de ministério de Salomão que ele escreveu. No final, ele virou o que ele virou, entregando sacrifício junto com as mulheres. Meu, que loucura, o cara ficou louco. Total. Salomão que escreveu o que escreveu, fez o que ele fez. Alguém que era quem era, pode ser quem é? Pode. Epa! Não preste atenção no enchimento do Espírito Santo todos os dias, continuamente e eternamente, nós vamos fazer as mesmas loucuras que esse pessoal fez, para, com avidez, praticar toda espécie de loucura. Com avidez é com gana, com vontade, com desejo. Nossa, mas o fulano era na igreja, era tão bom. Então, em algum momento ele foi largandinho. Esse é o problema. Ele esqueceu que a oração precisa continuar tendo, a busca pela palavra precisa continuar tendo, o crescimento pela palavra precisa continuar tendo, a edificação pessoal precisa continuar tendo, a relação com os irmãos precisa... E essa regra não vai mudar. Quando a gente acha que muda, é o cara que diz, não, eu não preciso mais, eu vou usar esse termo escola dominical, mas apenas para demonstrar que a gente precisa de ensino, só isso. Tá? Não importa se é escola dominical, porque não tem nenhum lugar na Bíblia que obrigue a gente a vir na escola dominical, entendeu? Ele diz que num dia da semana a gente deve estar diante de Deus cultuando a Ele, aí sim. Mas pode ser escola sabadal, escola terçal, você vai dizer, beleza, não preciso vir na escola dominical. Mas a galera falava capítulos da Bíblia de cor. Como? Só tem uma explicação. Eles viviam de casa em casa e viviam no templo. Só tem essa explicação. Se você não quer vir no domingo de manhã, para mim não tem problema nenhum. Desde que você cite capítulos de cor. E você tenha algum instrumento para crescimento. Não tem jeito. Então, é negar isso. Quando a gente é convertido, a gente vem que parece que, bicho, você vem andando lá de Águas Claras até aqui. Aí você passa o tempo, vai se desenvolvendo, você mora na rua da igreja e não é capaz de vir na igreja. Tem um monte de gente assim, que conforme o tempo vai passando, o termo que é usado, para você ter uma ideia, lá em Hebreus, que chama a atenção de todos nós, é o termo notroi, que é traduzido para o inglês com duas palavras, preguiçoso e indolente. Ele está falando para quem? Para aqueles que no livro de Hebreus tiveram vitórias. Ele fala lá, vocês foram vitoriosos, e ele dá uma lista de coisas que eles venceram. Mas agora, com o tempo foi passando, em alguma coisa eles foram ficando frouxos, e aí o que aconteceu? A preguiça foi batendo e a indolência se estabeleceu. A indolência e a preguiça é o termo notroi, que significa, em grego, literalmente, preguiçosos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas mais velhas podem se tornar preguiçosas. Quer ver um exemplo disso diretamente com Jesus Cristo? Aquela mulher, quando foi ser apedrejada, foi pega em adultério, quer dizer, tinha que ter trazido o homem também, né? Porque a lei diz quem fosse pega em adultério, e não a mulher que fosse pega em adultério, né? Provavelmente, a adultério ali era alguns dos homens que estavam adulterando junto. Então, eles trouxeram, Jesus sabia disso, eles trouxeram e disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Lembra o que aconteceu? Quem que começou? Os mais velhos. Os mais velhos, a consciência, diz o texto, por causa da consciência pesada, eles largaram as pedras. Então, ser mais velho espiritual é bom, porque nos dá experiência, mas também tem seus riscos para todos nós, que é nos tornarmos preguiçosos, porque a gente olha para as batalhas lá atrás e diz, mas se eu venci lá atrás, eu dou conta. Você só dá conta se você fizer agora o que você fez lá atrás, porque senão você perde também. Então, nesse sentido, é importante a gente ser fortalecido continuamente. Nenhum lugar na Bíblia diz que a gente vai ser fortalecido uma vez só e depois só na eternidade. Nenhum lugar. A expressão que eu usei ontem foi de Gálatas, capítulo 6, que mostra que a vida cristã é semelhante a uma plantação. A plantação tem um binômio que é desplantar e plantar. Se você desplantar e não plantar, não cresce nada.
Você não plantou? Se você plantar sem desplantar, morre o que você plantou. Você plantou de maneira indevida. Não é assim? Então, Oséias vai dizer que a gente deve arar o campo de pousio. Arar o campo de pousio. O que é arar o campo de pousio? É que vem o sol forte e ele seca a terra, fazendo com que, na sua primeira camada, vire aqueles torrões, aquela terra dura. E você tem que passar. Antigamente, passava aquele arador, assim, um negócio assim, não sei exatamente. Passava assim um cavalo puxando, tinha que ir remexendo, tirando. Por quê? Naquela terra dura, se você joga semente, não acontece nada. Ela não está pronta, o solo não está pronto. Então, o que ele diz? Arar o campo de pousio tem que, diante do sol forte, tem que tirar os torrões. O que é o sol forte? Diante das provações e dificuldades da vida, muitos de nós podemos ir nos embrutecendo. Ou, se eu pudesse usar um outro termo, encrudecendo, né? Essa ideia de torrão. A gente fica no coração, tipo calejado. Esse é um perigo. Porque nada mais te toca. Você ouve a palavra e está tudo certo. Geralmente, o que acontece, que pode acontecer, melhor dizendo, é a indiferença. Antes, alguém falava e você diz, cara, isso mesmo, nossa palavra está dizendo que é assim, e você sai vibrando. Passa o tempo e você ouve outra palavra e diz, ele não sabe nada como é que é a vida. É porque eu passei muita dificuldade. É verdade, as dificuldades criam torrões no coração. Então é preciso arrancar o torrão para depois plantar. Você quer isso em linguagem do Novo Testamento? Lucas capítulo 13, na parábola da figueira estéril, lembra? Ele diz assim, arranca fora e joga. Ele diz, não, corta e joga fora. Ele diz, não, deixa primeiro eu fazer o quê? Antes de adubar? Escavar. Interessante, né? Jesus falando. Uma figueira estéril. A esterilidade se dá por falta de escavação. A terra não fica pronta. Nunca. Pode ouvir 1 milhão de sermão. A terra está dura. Tem que arrancar primeiro aquilo que fez a gente não ser o que a gente deveria ser. A gente tem que ser sempre terra fofa. Independente da palavra, terra fofa. Então, Gálatas, voltando lá, fala esse binômio. Eu estou só falando para você lembrar aqui, né? O binômio de desplantar e plantar. Segunda coisa, trabalho duro. Você se lembra disso? Quem fosse trabalhar naquela época não era igual hoje, que o cara tem... A gente vai andando na rodovia, né? Vê até, o que é aquilo? Parece um carro. Não, a colheitadeira andando. Antigamente a colheitadeira andava devagarinho. Hoje anda até, 60 por hora, 40... Caraca, velho, tem um monstro daquele lá andando no meio da rodovia. Seria inimaginável um tempo atrás. Por quê? Não tinha ar-condicionado, som, tic-tac, tic-tuc, não tinha nada de bicho. Era na unha, na mão lá, e se o cavalo puxando. E a mão dura, calejada. Então, lembrar de uma plantação é lembrar de trabalho árduo. Terceiro, é obrigatoriamente lembrar de continuidade. Desplantou esse semestre, plantou esse semestre, colheu o final do semestre. Amém, passa o resto da vida sem fazer de novo esse trabalho. Isso não existe. Ano que vem de novo, outro ano de novo, e de novo, e de novo. O que significa dizer que a vida cristã é trabalho árduo o resto da vida. Quando a gente não tem essas 3 coisas, desplantar e plantar, trabalho duro e trabalho árduo mais contínuo, quando falta essas 3 coisas, a gente enfraquece na vida cristã. Alguma coisa começa a acontecer, porque a gente se esqueceu, diz, mas eu já trabalhei duro faz 30 anos. Ou 15 anos que eu estou trabalhando duro no ministério. Bicho, até morrer, se você está cansado, uma das razões para alguém ser morto por Deus, está lá em Apocalipse 14, 13, tem pelo menos 8, tem 9, né? Mas uma delas é para que descanse das suas fadigas. Apocalipse 14, 13, Deus levanta. Estou cansado. Então vem para cá. Já que você cansou, vem para ficar perto de mim. Deus então se chama e recolhe aqueles. Eu já conheci 1 ou 2, não muitos, reclamando muitos, né? Às vezes eu também, todos nós às vezes reclamamos, né? Mas quando reclamo, eu me lembro de que uma das razões para alguém ser chamado por Deus para a glória celestial é a reclamação do cansaço. Eu digo, Deus, eu estou cansado, mas eu vou dormir, amanhã eu acordo bem, fica tranquilo, uma noite de sono.
Uma noite de sono, estou bom de novo, pode ficar tranquilo, eu só preciso descansar, só essa noite está tudo resolvido. Por quê? Porque tem gente que começa, por conta de trabalho árduo e duro, que ninguém nega, durante 20 anos, achar que isso lhe dá um subsídio, um substrato espiritual para os próximos 20. Não dá, irmãos. Para ninguém, para nenhum de nós. Não importa se eu fui pastor em 40 igrejas. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer de maneira sempre diligente, desplantando e plantando, trabalhando arduamente e fazendo isso de maneira contínua para que eu seja cheio do Espírito Santo de Deus. Beleza? Então, como é que a gente vai exercer um casamento, um bom casamento, e como é que a gente vai exercer uma boa paternidade, marido e mulher? É sendo cheio continuamente do Espírito Santo de Deus. Continuamente. Então, o desafio é aos pais, o desafio aos casais mais antigos. Sem o enchimento do Espírito Santo de Deus, a gente vai perdendo o casamento. Canso de ver pessoas que os filhos chegam na idade de sair de casa, perdem o casamento. Por quê? O embrutecimento vai vindo com o tempo. E quem tem filho sabe disso. Meu filho consome a nossa energia 123% por dia. Se só tem 100%, eles consomem 123%. Só que você ainda tem que trabalhar, você tem que namorar, você tem que sair com marido e mulher, você tem que vir na igreja, tem que fazer um monte de... Então, mas os filhos já tiraram 123% dessa energia. Você está em débito, agora você tem que fazer agora o restante, as outras coisas. E aí, como é que faz? Exatamente. Tem um monte de gente que perde casamento quando vive em função dos filhos. As pessoas até dizem assim, meu filho, minha vida. Não, o filho não é a sua vida, irmão. Se for, você está enrolado. Porque quando seu filho for embora, você perde a sua vida. O filho é importante, mas ele não é tudo. Tem gente que leva o filho como se fosse tudo. É por isso que perde o casamento. Já perdeu, só não viu. Perdeu o casamento dentro de casa. Quando o filho sair, ele vai se dar conta que ele olha... Canso de ver, tem N exemplos fora daqui. Lá em Marte, Plutão, Saturno, nas igrejas presbiterianas de lá, um monte de gente que perdeu o casamento quando o filho foi embora. Por quê? Porque olha para o marido, olha para a esposa, é um estranho. Não tem mais ligação nenhuma. Já está absolutamente distante. Não consegue sair para fazer absolutamente nada. Por quê? Porque meu filho é tudo, exatamente, só que seu filho foi embora e agora? Eu conheço pessoas que foram atrás dos filhos. Deixaram o cônjuge e foram atrás dos filhos. Só para você ter uma noção de como é que era a idolatria dos ídolos do lar. Né? Mas, ok, então encher-se continuamente a gente consegue. Terceira coisa é que o contexto de verso 10, além do mais... pode ser traduzido quanto ao mais, né? Além do mais, ou além do que eu já disse, é que este contexto ele vem pressupondo coisas. Primeira delas, Efésios 1 e 2, um relacionamento com Deus. Segunda delas, Efésios 3 e 4, relacionamento com os irmãos. Terceira coisa, Efésios 5 e 6, um relacionamento familiar. Significa que o relacionamento familiar de Efésios, capítulo 6... que está concluindo Efésios capítulo 5, verso 18, ele pressupõe um relacionamento com os irmãos de Efésios 3 e 4. É impossível, Deus não faz isso para começo de história, deixar a gente cheio do Espírito Santo para viver sozinho. Um Popeye que vive em águas claras e aqui andando sozinho ali. Quem que é? Estou cheio do Espírito Santo. Isso não existe. O enchimento do Espírito Santo que Deus nos dá é visando a sua igreja. Nada do que Deus dá, Ele dá a nós pensando somente em nós. Tudo o que Deus dá a nós, Ele está pensando na igreja. Então, significa que para eu me encher do Espírito Santo de Deus, um dos instrumentos para isso é o convívio com os irmãos. Você já notou que uma das coisas que as pessoas justamente fazem é deixar de conviver com os irmãos? Isso tem nada a ver comigo, com qualquer um de nós. Isso Deus fez desse jeito. Isso chama-se, eu falo, né, eu uso esse termo, é algo essencial. Essencial é algo que, se algo deixar de ter, algo deixa de ser algo. H2O são dois elementos essenciais para que a água seja água. Se tira um dos elementos, a água deixou de ser água. Então, qual é um elemento para que eu continue sendo um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, para ter um bom relacionamento dentro de casa, para ter um bom relacionamento conjugal e um bom relacionamento de pais e filhos? Eu me envolver com os meus irmãos. Por quê? Tem explicação, é um pouco filosófico, mas tem, tá? A razão é porque existe na Trindade, somente a Trindade proporciona isso, nenhuma outra divindade, porque nenhuma outra é multiplicidade,
somente a Trindade, que é 3 em 1, que colocou uma marca na sua criação, que é simplicidade e complexidade. Você só resolve isso na Trindade, não tem outro lugar. Que nós somos nós somos indivíduos, nós somos seres singularmente pessoais, mas nós também somos vários. O marido e mulher, eles passam os dois a serem um sem deixarem de ser um. Interessante, né? 1 mais 1 é 1, mas sem deixar de ser 1. Há uma fusão, ao mesmo tempo que há uma distinção. Então, agora, marido e mulher se tornam um diante de Deus, mas eles permanecem sendo Adão e Eva. As duas coisas só são possíveis porque Deus é um, eu nem sei como é que é isso, mas eu sei que é. Pai, Filho e Espírito Santo são um Deus, mas são 3 pessoas distintas. Olha lá, eles são um, mas são muitos, ao mesmo tempo. Então, esta marca de serem um e muitos ao mesmo tempo, nós temos essa marca no casamento e nós temos essa marca no relacionamento com os irmãos. Nós somos um com os nossos irmãos, sem deixarmos de sermos indivíduos diante de Deus. Quando você se amputa dessa relação, automaticamente você está amputando aquilo que poderia nutrir um elemento essencial para que você tenha sucesso no exercício da paternidade e maternidade e no relacionamento conjugal. Tem muita gente passando dificuldade porque não quer se relacionar com os irmãos. Não tem o que eu fazer, irmão. Isso é uma questão sua, não tem nada a ver comigo. E é uma questão minha, não tem nada a ver com vocês. É uma questão nossa. Ou a gente entende que esse argumento é sine qua non para a nossa vida, ou a gente vai morrer sozinho, porque não sou eu que introduzo ninguém no corpo de Cristo, é o próprio Deus. Diz a Bíblia que a igreja vivia e dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, lembra? Imperativo vem depois de indicativo, não esqueça disso. Então, esta é uma ordem que Deus está dando para a igreja. Por quê? Porque Ele fez isso com a igreja. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Ele dá essa ordem. Convivam uns com os outros. Por quê? Porque se a igreja é o corpo ligado à cabeça, ela é nutrida. Agora, você se relaciona fora do corpo. Você está se amputando da relação com a cabeça. Não tem o que fazer. Ou a gente entende a essencialidade da nossa relação com os irmãos, ou a gente vai ter, certamente, do ponto de vista de Deus, fracasso na relação de pais e filhos e na relação de marido e mulher. Então, eu venho na igreja, nesse sentido, não é porque eu sou pastor da igreja, eu venho na igreja porque eu preciso. Interessante, né? Desse ponto de vista, você deve pensar assim, esquece agora um pouco a sua função, tá bom? Aí, por que a gente vem na igreja? Porque eu preciso dos meus irmãos e dos meus irmãos de mim. Porque o enchimento de Deus não é só para mim, é dado para mim para eu dar para os meus irmãos. Eu preciso disso, para eu manter o meu casamento e para eu manter uma boa paternidade e uma boa maternidade. Aqueles que não fazem assim, começam a se afastar da igreja, aí você pergunta, é a primeira pergunta que eu faço e qualquer um deve fazer. Se vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E todos nós falamos como embaixadores de Cristo, como se o próprio Deus falasse por intermédio de nós, independente das funções. Beleza? Beleza. Então a pessoa começa a se afastar. Vem cá. Imperativo vem depois de indicativo. Existe indicativo aqui? Se existir, o imperativo tem que existir. Agora, o que não pode é a gente tentar inverter e dizer, não, vai, que daí o indicativo vai acontecer. Isso não existe, isso é legalismo. É por essa razão que eu não fico cutucando, dizer, vamos. Não, assim não, porque a gente pode facilmente cair no legalismo. Para um filho de Deus, você apenas diz, se é filho, seu pai está te chamando. Só isso. Um filho diz, agora. Um filho que teme a Deus diz, agora. Agora, se não tiver indicativo, meu amigo, aí você chama e diz, por quê? Porque o pai está chamando, mas eu estou ocupado. Quem é ele para me chamar agora? O que ele está pensando? Ele não vê que eu tenho um monte de coisa. Ih, aí começa. Aí eu me lembro de Jesus Cristo chamando para a festa. Lembra da festa lá? E diz, pode ir? Não, eu tenho que enterrar. Vejo, o argumento é bom.
Eu preciso enterrar um ente querido. Ele diz, deixa os mortos. É agora. Não, mas não dá. E o outro? E aí começa, cada um dando uma justificativa legítima. Justificativa não era imoral. Não tem nenhuma justificativa, eu vou roubar, eu vou fazer. Nada. Tudo ali era moralmente justo. E ele diz assim, por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para ter a primazia. Ele vem antes de qualquer coisa. Ele vem antes do meu casamento. Ele vem antes dos meus filhos. Ele vem antes da minha família. Ele vem antes do meu trabalho. Ele vem antes das minhas relações. Ele vem antes das minhas... Ele é em primeiro lugar. Então, eu vou lá porque eu preciso falar com ele. E os meus irmãos também vão lá. O nosso pai está chamando. Isso é que é o culto. É o pai chamando e os filhos ajuntando. Como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas. E aí tem gente que nesse processo diz, mas será que eu preciso ir? Cara, teu pai que está te chamando. Ah, não sei. E aí começa a dar um monte de justificativo legítimo. Eu falei, bicho, aí é com você. Faz o que você achar que deve, e eu que não vou. Por quê? Porque indicativo vem antes de imperativo. Teve um camarada, ele fala isso, se ele estivesse aqui, ele falaria. Nas minhas andanças por aí, não fui aqui. Ele perdeu a família por uso de um monte de droga, né? E nessa, ele perdeu a família, e no final das contas, o irmão dele, que era o mais rico da cidade, deu um caminhão para ele, uma casa, e disse, só pega a batata daqui e leva para ali para mim, para poder manter o trabalho dele. Ele casou de novo, e ele falou, pastor, eu preciso sair daqui de Plutão para Marte, porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, cara, para cima de mim, velho, só tem você e sua mulher. Para com isso. Você não precisa nem achar a plantação, a fazenda do seu irmão. Você só pega ali, leva ali, pega aqui. Só isso você tem que fazer. Tem dinheiro sobrando aí. Eu falei, não tem dinheiro. Eu falei, bicho, eu acho que não é isso. Mas eu é que não tenho dinheiro para te dar. Você quer ir, vá. Ele foi. Deu 3 meses depois, ele me ligou que ele estava 3 meses sem dormir. E aí, pastor, tudo bem? Eu falei, o que aconteceu? Não, eu estou sem dormir, Eu falei, bicho, então vem para cá, estou indo. O que eu faço? De cidade em cidade, ele me ligando. Eu falei, para onde você está indo? Eu falei, para sua casa. Eu falei, beleza, desmarquei tudo e guardei o cara. Ele chegou de Plutão em Marte. Quando ele chegou, era 6h30 da tarde, eu liguei para o médico. Falei, não, pode deixar aí que eu vou. Só que o médico precisava lá dar aula, despedir da família. O médico chegou 1h da manhã em casa. Esse cara falou das 6h30 até 1h da manhã, sem parar. Eita, chumbado de rebite. Aí o cara foi lá, ele tinha tomado remédio, mais ou menos, vou chutar aqui, tá? Tipo 100 miligramas para dormir, uma dosagem alta. O médico falou, olha, faz 20 anos que eu sou médico e eu não tenho um remédio para te dar, porque isso é tudo complicado. Toma esse remédio aqui de 5 miligramas. Eu falei, não, mas eu tomei de 100. Faz o seguinte, toma esse remédio de 5 miligramas. E quem já ficou 3 meses sem dormir, 3 meses um dia não vai fazer diferença. Você vai para casa e volta amanhã que a gente conversa. A gente orou na minha sala, ele foi na farmácia, 1h da manhã, 1h30, comprou o remédio de 5 miligramas, tomou e dormiu. Passou o tempo, ele veio falar comigo, falou, pastor, eu queria falar com o senhor, o que foi? Eu queria pedir perdão. Eu falei, por quê? É porque eu queria usar droga. Eu falei, não, isso eu já sabia. É que você estava falando para mim como se eu não soubesse. Como a gente faz papel de besta, né, assim, de boba, tá bom, você está falando, você está achando que eu estou acreditando, beleza. Mas eu não tinha como falar isso. Eu falei, isso eu já sabia também, eu falei para você. Eu falei, e o jeito foi, eu estou precisando de dinheiro, uma coisa legítima. E para precisar de dinheiro, eu preciso trabalhar. E para precisar trabalhar, para precisar de dinheiro para poder pagar, eu preciso de dívida, porque senão vai sobrar dinheiro. Então, eu faço mais dívida para poder trabalhar mais, para poder... E o único jeito para poder pagar a dívida que eu fiz legitimamente, afinal de contas, eu sou pai, eu sou marido provedor, eu tenho que trabalhar mais para poder pagar tudo isso. E para continuar trabalhando mais para pagar tudo isso, só usando rebite. Eu falei, não, isso você estava se enganando, não a mim. Você estava enganando você mesmo. Tem um monte de gente assim, com tentativa de justificativa legítima, quando ela está se enganando a si mesma. É só ela. Por quê? Porque ela está colocando, veja, meu filho, e aí o cara coloca um monte de coisa. Seu pai está chamando. Para o que você está fazendo e vai lá conversar com seu pai e junto com seus irmãos. É simples assim. Quando um pai chama, como ele tem a primazia, a gente para o que está fazendo e vai. Aí Jesus Cristo diz, chama então os mendigos na rua, chama todo mundo, porque eu não vou ficar aqui chamando quem está desprezando. Quem está desprezando, larga para lá e tem mais gente para chamar. Veja, interessante, né? Os argumentos legítimos. Então, desse ponto de vista, encher-se continuamente do Espírito Santo de Deus, ele pressupõe, para que isso também continue, uma das ferramentas é o relacionamento eclesiástico, o relacionamento com os irmãos. Se você não quer se amputar disso que vai lhe nutrir,
Você precisa se relacionar com seus irmãos na igreja. Então, capítulo 1 e 2, buscarmos ensinos sérios. Capítulo 3 e 4, buscarmos relacionamentos sérios. Capítulo 5 e 6, buscarmos uma luta séria. Quando a gente entende isso, veja que não é encher do Espírito Santo de Deus quietinho, num canto, entra no banheiro que eu vou ser cheio do Espírito Santo lá no banheiro lá, e eu saio quase que iluminado. Isso não vai acontecer, irmão. Você tem que ir no relacionamento, é interessante. O relacionamento ferro com ferro se afia, é interessante. Todos nós precisamos de ajustes, é interessante. Todos nós temos coisas a abençoar e coisas a sermos abençoados, é interessante. Eu preciso dos meus irmãos. Não inventa. Ande com seus irmãos. Como é que eu sei se eu sou uma pessoa que eu ando com os meus irmãos? É simples. Se você consegue exercer o seu ministério com mais alguém. Tem gente que não consegue exercer o ministério com mais alguém. Alguém entra, vira um fogo. O bicho dá uma brigaiada do tamanho do dia inteiro. Porque eu não aceito que outras pessoas sejam colocadas por Deus ali. Então, uma das características de eu trabalhar, de eu estar junto com os meus irmãos, é se no exercício do ministério, eu permito com que os meus irmãos entrem na colaboração do exercício desse ministério. É simples assim, tá bom? Muito bem, deixa eu dizer outros argumentos que são importantes. Ele fala aqui coisas do tipo, verso 11, para ficar firme, é o que diz, contra as ciladas do diabo, firmeza, não é tudo que nós queremos? A firmeza aqui é literalmente para nós não sairmos do lugar correto em que nós nos encontramos. É aquela ideia de que quando um inimigo ia, ele fechava a cidade. E o que o inimigo fazia? Nada. Ele ficava só do lado de fora esperando a comida e a água acabar. E é nesse contexto que vem Lamentações, onde os caras não têm mais comida e bebida e água e começam a cozinhar os próprios filhos. Porque matava o outro de fome. Por quê? Você vai ter que sair do seu lugar estratégico. Essa é a estratégia do inimigo. Tirar a gente do nosso lugar de estratégia. Então, uma vez ligado a Jesus Cristo, não é para sair. E se a gente for cheio do Espírito Santo de Deus, diz o texto que a gente vai permanecer firme. Firme contra o quê? Cilada, o termo aqui é literalmente método. Da onde vem a palavra em português método. Satanás é metódico, ele tem seus métodos, ele tem suas nuances, ele tem sua maneira de trabalhar. Se nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus, a gente consegue rebater os métodos de Satanás. Só que eu não consigo na minha força e no meu braço. Eu nem vou ver quais são as armas e as investidas de Satanás. Eu nem vou prestar atenção nisso. Mas, se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus, ou fortalecidos no Senhor, nós ficaremos firmes, nós teremos sucesso contra Satanás. Diz o texto, no verso 13, que nós, 12, 13, nós, tomando a armadura de Deus, resistiremos no dia mau e, depois de vencido tudo, conquistaremos o lugar de inabaláveis, de sermos inabaláveis. Então, onde estão os casamentos inabaláveis? Onde estão as relações de pais e filhos inabaláveis? O texto diz que se a gente for cheio do Espírito Santo de Deus, a gente vai vencer tudo. Satanás tem influência, Satanás tem seus métodos, mas a gente consegue vencer tudo. Por que é que tem gente perdendo os filhos? Por que é que tem casais perdendo-se uns aos outros? Por que é que as relações estão frágeis, parece um fio de algodão, quase se arrebentando entre marido e mulher? Alguma coisa não está certa, irmão. Porque a ferramenta a ser utilizada, eu nem estou falando aqui, só deixar, a gente não vai salvar ninguém em termos de regeneração, beleza? A gente influencia, só isso, tá? Mas, levando isso em consideração, o poder de influência nosso, na nossa casa, ele precisa continuar. Agora, se nós deixarmos de nos encher do Espírito Santo de Deus, ou deixarmos de ser fortalecidos na força dele,
Aí, obviamente, a gente vai se desintegrando na busca contínua que nós precisaremos ter, a gente vai se desintegrando nas relações com os nossos irmãos, e a gente vai perdendo aquilo que vai nutrir e dar força para a gente vencer tudo. Os crentes podem vencer tudo? Sim, desde que estejam ligados àquele que venceu tudo. Se nós não estivermos ligados, a gente vai ter algum problema. Ele diz mais. Ele diz o dia mau pode ser um dia específico ou o dia mau do dia escatológico. Tanto faz, do dia logo antes da vinda de Jesus Cristo. Esse dia mau vai ser uma investida muito grande. Sabe aquele negócio que estava lá em Barbacena e Satanás te achou? Exatamente. Ele faz isso. Ele fez isso com Jesus Cristo, ele não é onipresente. Ele foi lá e tentou Jesus Cristo. Jesus Cristo resistiu a ele. Diz a Bíblia que ele saiu até ocasião oportuna. Em outros momentos, ele voltou. Então, se Satanás foi embora e Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não se engane. Ele fugiu, mas ele já está com o couro dele negociado. Ele vai voltar. Você tem que entender que Satanás não voltou? Não. Beleza, respira fundo, é uma lista dos prejuízos que aconteceu, levanta de novo as barreiras, vai de novo para a academia espiritual, se fortalece novamente. Por quê? Porque quando ele vier, eu preciso estar preparado, porque senão eu vou ter dificuldade de novo. Não se engane, nós só estaremos livres de Satanás no último dia. Então, a gente precisa entender que nós estamos numa verdadeira batalha espiritual, para educar os filhos, numa verdadeira batalha espiritual para continuar casado. Quem não entendeu isso ainda, talvez por isso tenha alguma dificuldade. Verso 14 diz assim, estáis, pois, firmes, aqui, cingindo-se com a verdade. A ideia de se cingir é literalmente um cinto, tá? Eu vou colocar numa outra tradução, que seria assim, estejam firmes, pois, tendo afivelado o cinto da verdade em volta da sua cintura. Você já tentou cozinhar com roupão? Sabe aqueles roupão grandão assim, né, de dormir? Aí você põe um roupão e tenta cozinhar. Não vai, você vai queimar a sua roupa, vai deixar a panela cair, fritar a roupa. Não vai dar certo. Aquela roupa é inadequada. Ela precisa de um ajuste. Olha que interessante. Então, significa que eu preciso ajustar o cinto, afivelar novamente a verdade na cintura, que é literalmente um roupão que a galera usava, e eles ficavam sem o cinto ajustado para poder estar folgado. Não estou de guerra. O cara bateu, a trombeta tocou, a primeira coisa que ele fazia era ajustar o cinto para poder estar pronto fisicamente para ir para a briga. Os crentes precisam ajustar o cinto. É isso que quer dizer cingir, ok? Muito bem. Esse termo foi um termo usado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento diz assim, Deus preparou o seu povo para comer a Páscoa antes de tirá-los do Egito. Presta atenção. Desta maneira o comereis. Como é que eles comeram a Páscoa? Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Por que eles tinham que ter lombo cingido? Porque eles estão saindo do Egito. Vocês não estão de folga, irmão. Presta atenção, cinja, fivela o cinto aí, porque vai sair, é comer a Páscoa, mas a roupa precisa estar pronta como quem está para sair daquele lugar. O cara não está de roupão de passeio, e estou saindo do Egito. Não, não é assim não. Eu estou indo para a guerra. É isso. Então, prepara a tua roupa para você sair desse lugar. Nós estamos ajustando o cinto, afivelando o cinto da verdade em nós, nos preparando para sair desse lugar? Essa é uma boa pergunta. Se a gente não fizer isso, a gente não vai estar firmes contra as ciladas de Satanás. No Novo Testamento, olha só, o próprio Jesus Cristo falando. Ele diz assim, cingido esteja o vosso corpo, de maneira literal, cinge o corpo inteiro, é Lucas capítulo 12, tá bom? Cingindo esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor. Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo abram. Bem-aventurados servos, felizes são, a quem o Senhor, quando vier, encontrá-los vigilantes. Interessante. Então, Jesus Cristo diz que a postura que a igreja tem que ter é uma postura de eterna vigilância, ajustando o cinto, a fivela,
para que nós estejamos prontos contra as investidas nessa verdadeira batalha espiritual que nós nos encontramos. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Então, saindo do Egito ou estando pronto para o seu retorno, a gente precisa afivelar, ajustar o cinto da verdade nos nossos lombos. No Novo Testamento, um outro termo, ainda o último, dizendo sobre cingir. Ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, olha só que interessante, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai na graça que está sendo revelada. Então, cingir o entendimento significa ajustar o cinto mental. Quem já não andou, e às vezes tem que ajustar a calça, assim, peraí que está caindo aqui, o cara vai lá, ajusta o cinto e ajusta a roupa, exatamente. Precisa ajustar a mente. Eu atendo a uns baianos, né? Uma turma lá da Bahia, e tem alguns deles que dizem assim: o fulano está apertando, eu achei engraçado essa expressão, fulano está apertando minha mente. É curioso, né? Está pressionando, né? Está apertando minha mente. Sabe quando a gente cai? Quando o cinto mental está frouxo. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Deus diz: não faça. Satanás diz para Eva: eu acho que é meio assim. E Eva, o cinto mental frouxo. Será que é assim mesmo? Pronto. Olha o resultado aí. E Adão, diz o texto que Eva comeu e deu a Adão. O termo para dar a Adão é literalmente esticou o braço. Curiosamente falando, eu fico espantado, porque onde estava Adão quando Satanás conversava com Eva? Resposta: do lado dela. E o que ele fez? Nada. Porque antes de Eva não ter ajustado o seu cinto mental, Adão não tinha ajustado o seu cinto mental. Adão está vendo Satanás conversar com Eva, o que ele se esperaria? Não, mas será? Não tem será não, rapaz. Deus acabou de, na viração do dia, ele falou que não era para comer. Pode cair fora. Sai daqui, porque essa conversa aí está fora. E Adão deveria ter intervido. Quem que interveio entre Satanás e Pedro? Jesus Cristo. Ele fez o segundo Adão, o que o primeiro Adão não fez. Ele diz para Pedro: Pedro, Satanás queria peneirar a sua alma. Eu é que não deixei. Por quê? Aquilo que o primeiro Adão deveria ter feito, eu fiz. Eu me interpus entre Satanás e você. É isso que pais devem fazer: se interpor entre Satanás e os nossos filhos. É isso que os cônjuges devem fazer: se interpor entre Satanás e seu cônjuge. A gente deve protegê-los. Mas se a gente fizer isso, ajustando a nossa mente, a gente consegue. Sabe qual é o problema na igreja? Falta de ajustamento mental. Se você quer isso em linguagem do Novo Testamento, renovai-vos no espírito do vosso entendimento. As grandes brigas, elas encontram uma cisão, porque em algum momento a gente abandonou o ajuste mental. Isso significa cingir. A gente precisa afivelar o cinto na cintura e afivelar o cinto na mente. Você já afivelou o cinto na sua mente? Quando? Todo dia. Está frouxo? Afivela de novo. Está folgado? Aperta de novo. Por quê? Porque a gente precisa estar vigilante, porque Satanás, o nosso adversário, anda ao nosso derredor procurando alguém para devorar. Se a gente não se ajustar, ele ganha vantagem sobre a igreja. É por isso que Jesus Cristo disse, pelas palavras de Paulo: não deis lugar ao diabo. A gente não dá lugar ao diabo ajustando a nossa mente. É assim que funciona, tá bom? Muito bem, vamos orar. Tem mais coisa, eu continuo para frente, para que a Laura converse com os irmãos. Pai bendito, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a buscarmos o enchimento do Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos a entendermos que há uma ligação íntima entre esse enchimento e a vida familiar, a vida conjugal, a relação de pais e filhos. E dá-nos graça para buscarmos esse enchimento sempre, hoje, amanhã e todos os dias. Que
queremos conviver e estar na Tua presença. E fazemos isso, ó Deus, nós conseguiremos certamente, com a suprema grandeza do Seu poder, que opera de maneira eficaz, vencer essa luta e essa batalha que nos encontramos. Ajuda-nos a nos ajustarmos, ajuda-nos a cingirmos o nosso lombo e o nosso entendimento. Ajuda-nos a prestarmos atenção que a Páscoa, que nós não temos mais, mas a ceia que nós temos, ajuda-nos que nós precisamos participar da ceia com os lombos cingidos, com os corpos cingidos. Nós precisamos, ó Deus, estarmos prontos com as velas acesas, com o nosso corpo cingido, esperando e aguardando o seu retorno. É assim que nós devemos participar da ceia e bem-aventurados aqueles que assim o fazem. Ajuda-nos nesse sentido para que tenhamos vitória diante das lutas aguerridas a que todos nos encontramos, quer seja no relacionamento conjugal, quer seja no relacionamento de pais e filhos. Abençoa as famílias da nossa igreja e os casamentos à luz dessa postura em relação ao Senhor. E faz os ajustes necessários que são precisos dentro de nós, na nossa alma, para que, à medida que isso acontece, sejamos a cada dia mais e mais cheios do Teu Espírito, fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, para vencermos as batalhas ao nosso redor. É a nossa oração, clamor e agradecimento desde já, em nome de Jesus. Amém.